Bem, eu estou compartilhando aqui a tela do meu computador com você e eu quero te mostrar algumas ferramentas muito úteis para investir no exterior. As primeiras duas é uma lista de informações, onde é que a gente busca informações para fundos ou informações para ETFs, para os nossos investimentos. E depois eu vou te mostrar também as telas das corretoras de investimento que a gente usa para esse propósito. Então, o primeiro site que eu quero te mostrar aqui é esse etf.com. E nesse site aqui tem um ETF Screener. Essas ferramentas elas são em inglês, mas talvez você consiga entender, se você não fala inglês, talvez você consiga entender qual que é o objetivo aqui também. Esse site ele lista os ETFs disponíveis lá nos Estados Unidos. E aqui você vai ver que é um mercado muito grande de ETFs. Isso aqui já é um ponto que diferencia muito do nosso mercado brasileiro. Aqui a gente tem pouquíssimos ETFs disponíveis e pouquíssimos ETFs, pouquíssimas classes de ativos dentro dos ETFs. Então vamos dar uma olhada aqui. Então o primeiro exemplo aqui, o ETF SPY. Inclusive eu invisto por meio desse ETF aqui. Ele acompanha a variação do SP500 e ele é o maior ETF lá nos Estados Unidos. Ele administra atualmente 402 bilhões de dólares. Se você entra dentro da tela desse ETF, vai mostrar aqui algumas informações sobre o que tem dentro desse ETF. Conta uma historinha sobre ele, fala a taxa de administração, né, o expense ratio aqui, 0,09%, mostra a performance dele comparada ao SP500, né, já que ele acompanha o SP500, a performance dele comparada ao SP500, você vai ver que existe sempre uma pequena diferença entre a performance do SP500 contra a performance desse fundo. Por quê? Existem negociações na cota diariamente, isso pode fazer com que o valor da cota oscile um pouquinho de acordo com o mercado. Diariamente existe a compensação para que o valor de variação seja mais ou menos igual ao valor de variação lá do SP500. Mas, além disso, existe a cobrança da taxa de administração. Então, por causa disso, que a variação do fundo fica um pouquinho menor do que a variação do índice real, que é o SP500. E aqui embaixo fala quais são as maiores empresas que estão dentro desse fundo, né, dentro do SPY, do SPY, quais são as maiores empresas. Então tem aqui a Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet é o Google, né, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway. Essa Berkshire Hathaway ela é a empresa daquele investidor Warren Buffett, e o JP Morgan, que é um banco de investimentos. Enfim, mostra aqui algumas informações. Aqui ó, o Daily Spread, você lembra que eu falei que a cota pode variar de acordo com os negócios que acontecem no fundo? Essa aqui é a variação da cota de acordo com os negócios que acontecem, compra e vendas em cima da cota de investimento. O ideal é que tanto o Daily Spread quanto o Premium Discount aqui esteja sempre no zero. Você está vendo que varia um pouquinho, né? Mas diariamente existe o balanceamento do valor da cota. Isso aqui é uma coisa que a gente não precisa se preocupar a longo prazo. Então esse aqui é um fundo de investimento, né? O SPY talvez seja o nosso principal fundo de investimento também, né? A gente que está se propondo a investir a longo prazo, a gente vai usar muito essa ferramenta aqui. O SPY ele é muito útil para a gente e tem um custo muito baixo. Mas vamos voltar lá na tela anterior que mostra a lista dos ETFs disponíveis e vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. Existe, por exemplo, commodity. Vamos ver o commodity, porque tem umas coisas importantes. Por exemplo, o investimento em ouro, Gold Trust. Existe esse aqui, o GLD, que cobra uma taxa de administração de 0,4%. Existe o IAU, que é da iShares Gold Trust, que também é um ETF que varia de acordo com a cotação do ouro, e aí tem uma taxa de administração menor. Então se você tem que escolher entre um desses dois, né, as duas empresas aqui são líderes de mercado, talvez seja mais interessante usar o IAU. Existe o ETF para a prata. Tem um ETF que eu uso aqui, que ele não está nessa tela, que ele fala sobre metais preciosos, que é o GLTR. Vamos ver se ele está na segunda tela aqui. Aqui, GLTR. Ele fala sobre metais preciosos, então entram outros metais. A gente tem ouro, prata, bronze, platina, paládio. Quer ver? Vamos entrar dentro dessa lista aqui e ver o que fala dentro do GLTR. Quais são os metais que ele acompanha. Aqui, ouro, prata, platina, paládio. E também tem que reduzir da variação desses, né, a taxa de administração. Então são outros metais preciosos que eu acho também interessante ter exposição na minha carteira, além do ouro. Vamos voltar lá para aquela tela que mostra os outros fundos e vamos tentar ver uma outra classe de ativos.
Vamos ver renda fixa agora. Aqui a gente tem Fixed Income. Fixed Income, e a gente tem aqui os ETFs. Atualmente, tem dois interessantes aqui, eu vou te mostrar os dois. Existe esse BND e existe esse TIP aqui, são dois famosos. No BND a gente tem uma renda fixa que ela funciona em termos mais amplos. Existem títulos de dívida do governo, tanto governo federal, estadual e municipal. Na verdade eu não sei se tem governo municipal aqui nesse ETF também. Mas existem também dívidas de grandes empresas, que fala empresas com uma boa qualificação de risco, né? Então, você vê que aqui, no longo prazo, o ETF de renda fixa, ele varia muito pouquinho, né? Em 10 anos, a variação foi de 3,13%. Porque é uma renda fixa, a gente usa isso aqui como um colchão de segurança, é uma maneira da gente não perder o nosso dinheiro ao longo do tempo, né? Então olha só o que tem dentro desse fundo, o que eles usam, o que eles compram com o nosso dinheiro. Quando a gente clica aqui em View All, tem aqui todos os títulos, né? São títulos do Tesouro Americano aqui principalmente, né? Tem um pouco de dinheiro, tem US Dollar, tem caixa lá, e tem esse Agency Bond aqui, que são de empresas ou do mercado privado com uma alta qualificação de risco, né? Não, com baixa qualificação, baixo risco de calote. Tem aqui vários vencimentos. Então é um fundo que performa mais ou menos bem dentro da renda fixa. E existe um outro fundo aqui dentro da renda fixa que é interessante também, que é o TIP. O TIP ele já varia de acordo com a inflação lá dentro dos Estados Unidos. Então são títulos do Tesouro linkados à inflação. Mas você vê que no longo prazo, 10 anos, ele varia um pouquinho menos do que o BND, que é o último ETF que a gente tinha visto. Isso porque aqui tem exclusivamente títulos do governo americano. Lá tinha também títulos de dívida privada, títulos de crédito privado, né? Beleza, vamos voltar aqui para a nossa tela de ETF, ver o que mais tem aqui. Isso aqui é uma excelente ferramenta, dá para brincar bastante. Por exemplo, se você quiser investir em uma outra moeda mais forte, existe aqui Currency, que você investe direto na moeda. Então existe aqui uma cesta de moedas, que é com 10 moedas, existe o euro, franco suíço. Se você quer comprar franco suíço, você quer investir seu capital em franco suíço, você não precisa de comprar essas moedas diretamente, você pode investir por meio desse fundo aqui, FXF. Você compra isso aqui e você vai estar exposto ao franco suíço. Tem aqui para você comprar o Yen, dólar canadense, British Pound. Isso aqui é uma maneira de você investir nessas moedas por meio de um ETF. Eu recomendo que sempre que você for investir nos Estados Unidos, ou na verdade na nossa bolsa, sempre que você for investir em renda variável, que você utilize ETFs para fazer isso. É uma maneira mais eficiente e talvez mais inteligente de gerenciar o seu capital. Como curiosidade, deixa eu te apresentar aqui um ETF, ele chama EWZ. O EWZ é o nosso ETF, é o ETF da Bolsa Brasileira, é o ETF do Ibovespa, negociado lá nos Estados Unidos. São os americanos ou os investidores globais que querem se expor ao Ibovespa segundo a variação do dólar. E esse ETF aqui, ele mostra umas coisas interessantes. Bom para a gente ver qual que é o patamar do nosso Ibovespa em dólares. Sempre é interessante acompanhar qual que é o desempenho do nosso mercado em uma moeda que seja mais forte do que o real brasileiro, né? Então quando você coloca aqui no período máximo de emissão desse ETF, agora, né, que a gente está aqui, que eu estou gravando esse vídeo, você vê que a gente está mais ou menos no mesmo patamar, como se a gente traçasse uma linha reta, a gente está mais ou menos no mesmo patamar lá de 2005. Né, atualmente, né, o preço desse ETF está tipo 34 dólares e a gente teria 34 dólares lá no final de 2005, mais ou menos. Então é como se em dólares o nosso mercado, o Ibovespa brasileiro, desde 2005 até hoje tivesse andado de lado. O investidor global que investiu no Ibovespa, segundo a variação do dólar, não segundo a variação do real, né, ele se protegeu contra a inflação brasileira fazendo aquisição em dólares, ele não teve rentabilidade desde 2005, 2006. Esse ETF aqui ele serve para mostrar o tanto que a gente está mal, né? Então esse ETF aqui ele investe também segundo o Ibovespa. Eu já coloquei essa tela numa aula anterior falando, ó, tem Vale, tem Itaú, Petrobras, Banco Bradesco, Ambev, B3. Esse ETF aqui segue a mesma carteira teórica do Ibovespa que a gente já viu. Beleza. Isso aqui é interessante para você descobrir quais são os fundos que você vai investir, né? Quais são os ETFs que você vai investir. Se você está montando uma carteira balanceada, que vai ter várias classes de ativo dentro da sua carteira,
é muito interessante que você aprenda a utilizar essa ferramenta. Então, por exemplo, eu sugiro que você tenha um grande percentual da sua carteira em equity, um grande percentual da sua carteira investido em ações de empresas. Como é que você faz isso? Por meio do ETF SPY. Mas eu acho também que é interessante que você tenha um pouco de renda fixa dentro da sua carteira. Eu faço isso por meio do ETF BND. Você tem aquele outro ETF que eu sugeri que é o TIP. Mas é interessante também ter metais preciosos. Para metais preciosos você usa ou o IAL, ou SLV, ou GLTR, ETFs de metais preciosos. Isso vai compondo a sua carteira para o longo prazo. Isso vai compondo o seu portfólio de investimentos. Eu quero te mostrar aqui mais uma ferramenta que é o tipo de investimento feito por Real Estate Investment Trusts. Isso aqui seria o nosso primo americano para os fundos de investimento imobiliário. Da mesma maneira que eu te mostrei a tela da XP Investimentos, falando que você pode comprar um fundo de investimento imobiliário direto pelo home broker e você vai receber mensalmente, trimestralmente ou a cada semestre os proventos do fundo de investimento imobiliário, você também pode fazer isso nos Estados Unidos. E na verdade, o mercado americano é muito maior do que o nosso mercado brasileiro. Ele é muito maior e muito mais maduro também. Então a gente tem aqui, por exemplo, nesse site aqui, esse site Stock Market MBA, mostra a lista de fundos disponíveis lá nos Estados Unidos. Então você pega esse primeiro fundo aqui, American Tower Corporation, ele administra um patrimônio de 135 bilhões de dólares. Isso aqui é muito dinheiro, né? E aqui, atualmente, o dividend yield é de 1,63% sobre o que você investe, né? Você investe tanto, você recebe 1,63%. Então, esse código aqui, AMT, você pode usar ele lá direto na tela do home broker para fazer seu investimento. Beleza? Aqui também é uma boa opção para você encontrar informações sobre o que você está investindo e montar seu portfólio, sua carteira de longo prazo. Agora vamos para a tela da nossa corretora de investimentos. E aqui eu vou te mostrar duas corretoras de investimento em que você pode, brasileiro, morando no Brasil, abrir uma conta no exterior e dar início à internacionalização do seu patrimônio. A primeira corretora que eu vou te mostrar aqui é a Eveno. A Eveno tem uma vantagem que ela é completamente em português. É uma empresa brasileira que funciona lá nos Estados Unidos, que tem todo o negócio regulamentado lá nos Estados Unidos, quer dizer, ela passa pelas verificações de segurança necessárias, e ela é completamente em português e tem um suporte em português, e se você não tem domínio da língua inglesa, isso aqui pode facilitar muito o seu trabalho. Então você vai abrir uma conta na Eveno e vai funcionar da mesma maneira lá como eu te mostrei na conta da XP Investimentos. Você vai ganhar um código de um banco, uma agência bancária e um código de uma conta corrente para fazer o seu câmbio. Então você transfere um dinheiro para essa conta e por meio dessa conta você faz o seu câmbio, a contratação do câmbio para dólares. Então você primeiro passa reais para uma conta que está localizada aqui no Brasil, essa conta no Brasil transforma o seu dinheiro, faz uma remessa para o exterior para transformar isso em dólares. Geralmente existe um custo nessa operação, né? Geralmente o custo do dólar que a gente usa para fazer as nossas remessas para o exterior não é aquele custo de dólar comercial que a gente vê no jornal. Geralmente é acrescido de 1%, 2%, 1,5%. É o custo de operação do banco, é onde o banco ganha o dinheiro que faz essa remessa para o exterior. Então quando você abre a sua conta na Eveno, é um processo cheio de detalhes, que você tem que contar algumas informações, mas quando você abre essa conta, você tem acesso a um home broker parecido com esse aqui. Você manda o seu dinheiro, quando você mandar seu dinheiro vai estar aqui o saldo em dinheiro, e depois você pode fazer aqui dentro o câmbio, transformando esse seu saldo em dinheiro em saldo em dólares. E a partir desse momento que você tem um saldo em dólares, você pode vir aqui na tela de investimentos e em home broker e você pode fazer aqui os seus vários investimentos. Você pode comprar ações da Apple, ações da Amazon, ações da Disney. E quando você faz a aquisição desse papel, funciona como aqui no Brasil. Esse negócio vai ser registrado lá na Bolsa Americana, ou na Nasdaq, ou na Bolsa de Nova York. O seu papel e essa ação vai ser custodiada por uma empresa especialista lá nos Estados Unidos, uma clearance, e não existe mais o risco da corretora. Esses papéis, eles te pertencem. Se você abrir conta numa outra corretora de investimentos e solicitar a portabilidade dos seus investimentos, vai acontecer. Não existe mais risco com relação à corretora. Aqui funciona da mesma maneira quanto quando eu te expliquei da XP Investimentos. O risco que existe a respeito da corretora é quando o dinheiro ainda está na conta. Quando o dinheiro deixa de estar na conta, quando você já fez o negócio, aí não tem mais esse risco tão grande assim, né? Então aqui é a lista de ações
E aqui tem também uma lista de ETFs. Aqui na lista de ETFs tem os principais ETFs, o SPY, o BND, e você pode sempre adicionar algum ETF na sua lista. Por exemplo, vou colocar aqui o ETF TIP. O ETF TIP, a gente adiciona ele lá na nossa lista. Pronto, ele vai estar presente na nossa lista. Vamos voltar para a tela anterior aqui. Voltar às operações. E lá no ETF, tem aqui o ETF TIP. E a gente também pode usar essa corretora para adquirir os fundos de investimento imobiliário lá dos Estados Unidos, né? os REITs. Então você clica aqui em buscar ativo e coloca aqui a AMT, que é um desses fundos. A AMT, American Tower Corporation. E vamos visualizar esse fundo. Bem, aqui na tela de visualização do fundo, você está vendo que você pode colocar uma ordem de compra para esse fundo, né? Aqui existem umas diferenças. Você pode colocar uma ordem de mercado sobre quantidade, valor limitado ou stop. Eu normalmente coloco ordens de valor, que é quanto eu quero investir. Porque como a gente está usando uma corretora, e essa corretora aqui de investimentos, ela não é uma corretora classe A, uma super corretora, normalmente existe um pequeno delay nos nossos investimentos. A gente não tem a cotação daquele instante. Se eu não me engano, inclusive, oficialmente a Evno apresenta para a gente uma cotação com delay de 15 minutos. Eu não tenho certeza, tem que olhar lá no suporte deles. Então significa que a cotação que a gente está vendo na tela, ela está um pouquinho atrasada. Então, como essas oscilações pequenas de curto prazo não importa para o meu longo prazo, eu coloco aqui o valor financeiro de quanto eu quero investir no total. Por exemplo, eu quero colocar aqui $1.000, eu coloco aqui $1.000 e faço essa aquisição. Então, isso aqui é um fundo de investimento imobiliário, né, um REIT, e você recebe esses proventos a cada periodicidade dentro da sua conta aqui dessa corretora. Da mesma forma que se você comprar uma empresa que paga dividendos, essa empresa vai pagar dividendos aqui por meio dessa conta também. Bem, e agora eu quero te mostrar também uma outra corretora de investimentos que a gente também utiliza. Porque a Evno é uma empresa brasileira que opera lá nos Estados Unidos. E aí você pode achar, pode ser que essa empresa não seja séria, existem alguns riscos envolvidos nisso. A Evno não é uma líder de mercado internacional. Será que existe uma outra opção que seja mais segura, que tenha uma reputação melhor, uma corretora que seja de fato internacional? Sim, existe. E é essa corretora aqui, Interactive Brokers. Só que essa aqui é uma corretora que ela está toda em inglês, não é uma empresa brasileira, e ela também não tem esse serviço de câmbio facilitado, em que você faz a transferência por uma conta, aparece aqui na tela do site, você já clica ali e faz a operação de câmbio automaticamente. Não é assim. A gente precisa de usar um serviço para essas remessas internacionais. Eu vou colocar aqui na descrição dessa aula tanto um link para Interactive Brokers quanto um link de convite para o serviço de remessa online. Você usando esses dois links, você também consegue ter desconto. Eu ganho algum desconto e você ganha um outro desconto também. Então vou colocar aqui embaixo se você tiver interesse em utilizar esse serviço também. E essa aqui é uma plataforma de investimentos mais completa um pouco do que a Evno. Você tem aqui mais opções de investimento e também mais mercados disponíveis. Lá na Evno você investe exclusivamente dentro do mercado americano. Aqui na Interactive Brokers, ela é uma empresa sediada lá em Londres, mas que também opera lá nos Estados Unidos. Se você quiser investir no mercado lá da Europa, você pode investir diretamente também, sem ter que usar um ETF para isso, apesar de eu não recomendar. Então aqui você pode fazer o trade de ações, estoques, ou de opções. Lá na Evno a gente não faz opções, de contratos futuros, de fundos mutual funds, né, fundo mútuo, de CFDs, bonds, commodities, forex. Você pode fazer trades em outros mercados. Da mesma maneira, você pode transformar a moeda, você pode converter a moeda, que a gente manda para cá dólar americano, mas você pode, por exemplo, ter dólar americano na sua conta e querer comprar euro para fazer negócio em alguma empresa lá na Europa. Então você passa a ter euro dentro da sua conta. Aqui aparece a cotação instantânea de um para outro, enfim. É uma corretora mais completa do que a Evno. Pode ser que você ache interessante. O custo de câmbio ele é muito similar. O que a Evno cobra para fazer o câmbio do que esse serviço que eu estou te recomendando, que é a remessa online, o custo de câmbio é muito similar. E na minha análise de risco das coisas darem errado, também eu acho que seja muito similar, apesar de eu não ter ferramentas para analisar o risco do que pode acontecer de errado. Fica a seu critério. Eu não gosto de deixar meu dinheiro somente em um lugar. Aqui no Brasil eu uso mais de uma corretora de investimentos e no exterior eu também uso mais de uma corretora de investimentos. Porque como eu não sei quantificar o risco, a chance de dar errado, eu prefiro não deixar centralizado. Mas isso varia de acordo com a sua preferência. Bora para a próxima aula.